Pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui no nosso canal e vamos fazer um comentário aqui sobre a convocação da seleção brasileira feita ontem pelo técnico Carlo Ancelotti. Ontem, dia 18 de maio, hoje é terça-feira, dia 19, e que, na minha opinião, foi uma convocação infeliz. Se fosse um técnico brasileiro que tivesse feito essa convocação, eu acho que tinha caído uma enxurrada de crítica, mas talvez essa enxurrada não tenha vindo por causa do fator Neymar. O que é que eu quero dizer? Estava-se na dúvida se Neymar seria convocado ou não, e quando ele foi convocado por Carlo Ancelotti, todos os comentários foram acerca dessa convocação de Neymar e esqueceram os outros convocados, o que acabou apagando um pouquinho essa preocupação com relação ao restante do time que Carlo Ancelotti convocou. Vamos lá falar de cada um deles, e aí eu vou comentar a minha opinião, e aí eu queria que vocês colocassem aí também no grupo a opinião de vocês, aí no chat, para a gente comentar um pouquinho. Só uma aposta aqui, o Carlo Ancelotti, ele foi contratado pela CBF e recebe cerca de 5 milhões de reais por mês, e seu contrato, independente da produtividade que vai ter nessa Copa, claro que o tempo foi curto, foi menos de um ano para ele trabalhar, mas mesmo assim dá para a gente ter uma ideia do que ele deseja na Copa, né? O salário dele é cerca de 5 milhões e já foi renovado esse contrato, que deve aumentar o salário, né? Até a Copa de 2030. Ou seja, ele vai estar aí mais 4 anos com a gente. E, na minha opinião, espero estar enganado, afinal de contas, a gente torce pela seleção brasileira. Eu acho que o desempenho vai ser um fiasco. Vamos lá, vamos comentar cada um dos jogadores que foram convocados pelo técnico da seleção. Goleiros, Alisson. Alisson, ele vem de seguidas contusões pelo Liverpool, está afastado há algum tempo, e a previsão dele voltar a jogar, ele estava sem jogar, é no último jogo da Premier League, que é esse final de semana próximo que vem. Ou seja, é um jogador que está teoricamente fora de forma, não está com ritmo de jogo, vai jogar só um jogo pelo Liverpool, que não está numa boa situação, numa boa colocação no campeonato inglês, não está disputando o título, e vai para a seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo. Sem contar que Alisson, historicamente, se nós formos ver os jogos da seleção, ele não tem uma atuação destacada. Outros goleiros que foram convocados. Ederson, ele saiu do Manchester, está no Fenerbahçe da Turquia, e no último jogo, não sei se foi exatamente o último, o penúltimo ou antepenúltimo jogo, falhou de forma bizarra no jogo do campeonato turco. Foi um tiro de meta batido pelo outro goleiro, a bola veio na grande área dele, ele saiu de forma confusa, se bateu com o próprio zagueiro, deixou a bola passar e sofreu um empate no campeonato turco. Isso fez com que o Fenerbahçe, que estava assumindo a ponta, deixasse de assumir a ponta, ou seja, atuação bizarra do Ederson. O Everton, ele era do Palmeiras, perdeu a posição para o jogador que hoje é titular do Palmeiras, inclusive foi o que foi para a final da Copa Libertadores contra o Flamengo, e o Everton foi vendido para o Grêmio. No Grêmio ele começou de forma irregular e está até melhor nesse momento. Mas é uma atuação que não é destaque. É um goleiro hoje que está no segunda prateleira do Campeonato Brasileiro. Então, são 3 goleiros que não passam confiança nenhuma para o time, para a seleção, e eu acho que a nossa meta está bastante desguarnecida. Então, aí nota 0 para a convocação dos 3 goleiros. Defensores, vamos lá para os defensores. Defensores são 9 defensores. Alexandre e Danilo, vamos falar desses 2 laterais. Estão jogando pelo Flamengo e a atuação não tem sido boa. E quando jogam, porque na maioria dos jogos eles ficam na reserva, até para poupar, que não são jogadores que são novos, né? São jogadores já experientes, acima dos 30, 33 anos. E o Flamengo, inclusive, disputou as oitavas de final
As oitavas não. A quinta fase da Copa do Brasil com Vitória, que nem se compara a folha salarial de um e do outro, e os dois laterais foram anulados pelos dois laterais do Vitória. Então, convocação que não dá para a gente entender. Não dá para entender porque Alexandre e Danilo foram convocados. O Bremer joga na Alemanha, é um zagueiro que já participou da Copa do Mundo do ano passado, é um zagueiro regular, mas vamos lá, é uma boa opção ter sido convocado. Aí tem o Douglas Santos, que é um lateral fraquíssimo. No Brasil, acho que nenhum torcedor conhece quem é Douglas Santos. Ele atua no futebol árabe, não tem destaque no futebol árabe, é defensivo, apoia pouquíssimo ao ataque, e é uma unanimidade no Brasil de que é um jogador que poderia ser substituído por outro, inclusive por jogadores que têm uma atuação melhor e que atuam aqui no Campeonato Brasileiro. Convocação nula, péssima convocação. O Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal, está tendo uma boa atuação, apesar de não ser um zagueiro que eu goste, mas é justificado a sua convocação. Ibanez também joga no futebol árabe, não tem tradição nenhuma na seleção brasileira. As últimas atuações que ele teve foram atuações regulares, sem nenhum destaque, e a gente não vê justificativa para Ancelotti buscar Ibanez e colocar ele numa Copa do Mundo. Para começar, o nome Ibanez nem parece nome brasileiro, parece um nome chileno, peruano, ou seja, a contratação também que não se justifica. Aí nós temos Léo Pereira, que está tendo destaque no Flamengo, aí eu acho que é justificada a convocação dele, até pelos outros nomes que foram convocados, então ele está à frente desses outros. Marquinhos, que joga no PSG, mas historicamente, na hora H, o Marquinhos parece que ele se assusta e não tem aquela segurança que um capitão ou que um zagueiro da seleção precisa ter, mas beleza, né, de todos que estão aí é um dos melhores. E o Wesley, que hoje joga na Roma e que vira e mexe, está envolvido com confusão lá no campeonato italiano, mas também se justifica. Meias, vamos para os meias, né? Bruno Guimarães, que vem sendo convocado de forma regular, então tem uma boa atuação, tem um bom combate ali na meia, então justificado. Casemiro, apesar de estar com uma idade mais avançada, mas passa uma experiência boa, mas mesmo assim é um risco. Ele tem boas atuações e tem atuações em que ele falha ali no meio e dá o contra-ataque para os times adversários, para as seleções adversárias. Danilo Santos, esse se justifica, joga pelo Botafogo e nas últimas duas convocações acho que ele mereceu ser chamado. E na sequência nós temos Fabinho. Fabinho não tem justificativa para convocar Fabinho. O que Fabinho fez pela seleção para ser convocado? Quais foram as atuações de Fabinho que merece ser convocado para a seleção brasileira? Ele está atuando na Arábia Saudita, só que eu já falei, acho que 3 jogadores que jogam na Arábia Saudita, que é o campeonato de segunda linha, o pessoal mais velho, jogadores de destaques que estão lá, são mais velhos já para se aposentar, e Fabinho foi convocado. Zero essa convocação. Não existe a convocação desse Fabinho para compor a seleção de 2026. E por último, Lucas Paquetá, que estava afastado do Flamengo por uma contusão, voltou no último jogo. E dentre esses meses que tem aí, eu acho o melhor de todos. Então, uma boa convocação, apesar de talvez não estar plenamente em forma. E aí nós vamos para os atacantes. Os atacantes são 9 atacantes. Tem o Endrick, que foi destaque, que não estava na lista anterior, só fez um último jogo pela seleção, que entrou, né, foi convocado nas últimas 2 partidas, mas entrou na última e foi destaque, eu acho que é justificado. O Gabriel Martinello, que é um jogador regular, um atacante que dá segurança lá no ataque, eu acho ele regular, eu acho que uma boa convocação. Igor Thiago, ele joga num time intermediário da Premier League, tem uma quantidade de gols interessante, mas não tem tradição na seleção. Eu acho que ele fez 2 jogos só na seleção e um gol de pênalti. Então, assim, pode ser um jogador vigoroso, forte, mas
É um jogador que, se tiver boa atuação, vai ser uma surpresa para mim. O Luiz Henrique, ok, acho que não tenho o que dizer. Dos atacantes, acho que é um dos mais vigorosos e atuantes e empenhados no ataque da seleção brasileira. Matheus Cunha, que apesar de eu não achar um jogador muito técnico, mas tem raça, tem vontade, e nos últimos jogos da seleção ele tem feito a diferença. Neymar, eu acho que foi uma convocação muito contestada e que, na minha opinião, não era para ser convocado, pelas atitudes dele fora de campo e até dentro de campo. A gente que vê um pouquinho mais dos jogos de todos os times do Campeonato Brasileiro, inclusive o Santos, ele tem se destacado em pouquíssimos jogos, em jogos que tem pouco combate, que acaba deixando ele mais solto ali no meio, mas quando ele é bem marcado, quando ele não tem espaço para jogar, ele não tem mais a agilidade e a criatividade que ele tinha antes. E quando ele sofre combate, normalmente ele cai e fica pedindo falta e levando cartão amarelo ou até vermelho. Mas, dentre os jogadores que foram convocados aí, que eu já citei, já que tem tantos jogadores que não mereciam estar e que são irregulares, e para mim foi um absurdo o Ancelotti ter convocado, então, dentre essa lista, eu acho que o Neymar tinha que estar também, já que a lista é tão ruim assim, Neymar é melhor do que todos esses aí que eu comentei antes. Mas eu também não convocaria, mas em virtude dessa lista tão fraca, eu acho que ele tem que estar. O Rafinha conversa mais fora de campo e tem declarações que valem ser criticadas. Ele está se destacando mais fora do campo com essas declarações do que dentro de campo. Então, eu acho um bom jogador, acho ele arisco, acho que ele merece estar na convocação, mas ele precisa falar menos e jogar mais. Ryan, uma surpresa, e eu acho que foi a melhor de todas, da base do Vasco, tem se destacado no time inglês, inclusive salvou o time inglês do rebaixamento. A torcida acabou fazendo até música para ele. Então eu acho que foi uma boa surpresa e merecia estar nessa convocação. E por fim, Vini Júnior, que pela seleção ainda ele não fez uma atuação assim de gala, principalmente em Copa do Mundo, e que a gente possa assim depositar todas as esperanças nele. Mas pelo atacante que pela agilidade que tem, correria e no embate no X1, ele acaba vencendo a maioria, mas de finalização é péssimo. Então, é um bom atacante, mas não vamos contar com ele para fazer gol. Ele faz, não estou dizendo que não faz, mas de todas as chances que ele tem, ele acaba perdendo também algumas chances que são imperdíveis. E aí a gente fecha a convocação. Para mim é uma convocação ruim, para mim é uma convocação que não dá para entender qual o critério utilizado pelo Ancelotti em jogadores que ficaram tanto tempo sem atuar, jogadores que não está tendo tanto destaque assim em seus times, e ele acaba convocando. Então, bastante questionável essa convocação do Ancelotti. E eu espero que, em campo, a gente se surpreenda com essa seleção. Mas minha expectativa, infelizmente, é baixíssima. É baixíssima e tenho até receio de que essa seleção não passe na primeira fase. Acho que acaba passando porque nosso grupo não tem seleções de grande destaque e a gente pode passar em primeiro ou em segundo. Eu acho que deve passar, mas da segunda fase em diante, eu acho que é uma seleção sofrível, uma seleção que a gente tem 14 ou 15 jogadores da última Copa e tem poucos jogadores novos na seleção. Para vocês terem ideia, na última Copa do Mundo que a gente ganhou, nós tínhamos 80%, 85% de jogadores que estreavam na seleção, queriam mostrar alguma coisa diferente. Eram jogadores que estavam se destacando em seus times e a gente acabou sendo campeão. E quando tem uma seleção com tantos jogadores mais antigos e que já têm uma idade avançada, o nosso desempenho historicamente não é muito bom. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Eu queria gravar isso daqui antes de começar a Copa do Mundo. Só mais um comentário. Pode anotar aí. O Neymar, provavelmente ele vai se contundir, ele vai sofrer uma entrada aqui, apesar de não ser tão forte e dura, por ele não estar tão em forma como deveria estar, ele vai se contundir, vai sair de um jogo e vai acabar
sendo afastado e sendo utilizado em poucos momentos da seleção. Ou seja, para mim é muito crítica essa escolha de Neymar. Mas, como eu falei antes, em virtude de tantos jogadores ruins, eu acho que ele tem que estar mesmo. Beleza? Mas vamos esperar que a seleção tenha um bom desempenho, que eu esteja errado, vou torcer para que eu esteja errado, para que a seleção avance e a gente chegue lá nas etapas finais do campeonato, tá bom? Muito obrigado e a gente se encontra por aí. Um abraço.